contrato. O que o senhor sabia na época lá? Não, na época eu não estava aqui, doutor. Eu estava fora. Eu só vinha para cá a cada 4 meses. Eu fui embora em 2005, em março de 2005. O Milton ficou operando, porque até 2003, 2004, todas as coisas que o Milton fez foi com a minha orientação. Tá. Depois de 2004, o Milton passou a fazer as coisas direto. O que o senhor tem de conhecimento do relacionamento do senhor Milton com o senhor José Dirceu? Quem apresentou o Milton para o Zé Dirceu fui eu. E o Milton ficou tendo uma relação muito íntima com o Zé, íntima que eu digo de bem próxima, né? O senhor declarou lá no seu depoimento que Milton passou a fazer negócio com Pedro Barroso, que também substituiu Júlio Camargo na operação de esquema de negócios que envolvia a Petrobras e a empresa de consultoria de José Dirceu. Eu falei? Oi? Eu falei que o Milton passou a fazer negócio com Pedro Barroso, que também substituiu Júlio Camargo na operação do esquema de negócios. Não, substituiu o Júlio Camargo na ROP. Na ROP Serviço, não na JD Assessoria. Na ROP Serviço. Tá. Na operação do esquema de negócios que envolvia a Petrobras, a empresa de consultoria de José Dirceu. Não, a minha declaração foi nesse sentido de que eu falei que o Milton passou a substituir o Júlio Camargo na 2003, 2004, o Júlio recebia as coisas da ROP. O Milton começou a receber depois. Tá, o Júlio Camargo recebia o que da ROP? Ele recebia essa comissão que é para São Paulo. Que é para São Paulo? É. E é para quem em São Paulo? Era para o partido. Para o Partido dos Trabalhadores? É. Assim, para ser bem claro, senhor Fernando, deixa eu me esclarecer. O senhor tem conhecimento que nos contratos da Petrobras eram pagas comissões, propinas aos agentes da Petrobras e ao grupo político do José Dirceu? Eu tenho ao grupo político do PT de São Paulo. Como? Ao grupo político do PT, sim. Incluindo o senhor José Dirceu? Eu imagino que sim. Eu não tenho conhecimento. Então, o senhor me descreva aqui, porque eu li aqui alguns trechos para o senhor fica em dúvida. Não, em dúvida não, porque isso que falou, que eu, quando fiz essa afirmação do Júlio, era relativo realmente à ROP, não era relativo à JD. Da Engevix, o senhor Milton cobrava comissão. A Engevix, recebia comissão. Ele recebia comissão dos contratos para ele e recebia a comissão dos contratos para dividir politicamente. Ele recebeu, se não me engano, nessa operação da outra, foi um 21 para ele, acho que 140 ou 112 para fazer a divisão, que era para o Vacari, era para o Duque, era para todo mundo. E o senhor tem conhecimento disso em decorrência do quê? De conversar com o Milton. Com o Milton? Com o Milton. E com os outros? Não, com os outros eu não tinha contato, porque eles me escanearam um pouquinho, me escantearam. Não tive mais contato. O senhor mencionou que o senhor, na época do mensalão, deixou o país por qual motivo? Eu deixei o país. Aí nessa declaração, até depois que eu assinei, que eu fui ler, eu disse que foi que o Zé Dirceu me orientou a isso. Não foi esse o caso. Eu saí porque saiu uma reportagem minha na Veja, em março de 2005. Eu não estava nem aqui, eu já estava fora, porque a Veja foi na minha casa, ficou plantada uma semana na porta de casa, sem tocar campanha, sem nada, mas ela foi em todos os vizinhos perguntar se ali morava um político envolvido no mensalão. Aí fizeram uma matéria contra mim e contra o Silvio, vinculado, e depois que a gente descobriu que quem até armou isso foi o pessoal do próprio PT, na época dizia-se que foi o Ivan Guimarães e o Marcos Valério e o Delúbio que fizeram isso, para tirar o foco do Marcos Valério e do Delúbio. E eu fui embora por causa disso, porque você saiu na revista, sai a sua cara na revista, os caras colocam o rei do petróleo e um monte de coisa, você virou bandido. Tá, e o senhor foi para lá e ficou até quando? Eu fiquei, primeiro eu fui para a Europa, fiquei no apartamento de uma amiga minha, que ela me cedeu o apartamento dela, por um período de 4 meses, e depois, em setembro de 2005, eu fui para os Estados Unidos. O senhor declarou no seu depoimento que no início de 2005, antes do escândalo mensalão, o declarante apresentou o Milton para o José Dirceu, que ambos eram amigos do declarante.
E ele tinha certeza que o José Dirceu ampliaria o espectro de negócios que Milton fechava com a Petrobras. Isso. É verdade. Isso aconteceu? O senhor Aconteceu. José Dirceu ampliou os contratos que a Engevix tinha com a Petrobras? Eu acredito sim, porque a Engevix passou a fazer 3 contratos grandes na companhia. O senhor participou dessa reunião? Não participei da reunião. Quem participou da reunião foi o Milton Pascovitch, o Zé Dirceu e o Gerson Almada, no Hotel Sofitel. O senhor recebeu essa comissão do Milton porque o senhor apresentou o Milton ao Renato Duque ou por causa daquele seu papel antigo de ter participado indicado o Renato Duque para ser... Não, porque eu tinha com o Milton, eu tinha um acordo com ele, pessoal, com o Milton, de todas as coisas que ele fosse fazer. Inclusive, algumas coisas que ele pegava até para o partido, que nem era direto, ele tinha uma participação também. O senhor declarou lá que na primeira vez que o declarante voltou ao Brasil, no final de 2005, percebeu que Milton tinha ocupado seu espaço. Isso. Que espaço que ele ocupou do senhor? O espaço que eu tinha em termos do Renato, do Barusco e dentro do PT. O senhor chegou a intermediar comissões e propinas para as pessoas? Não, eu fiz a conversa inicial da P51, da P53 e da P56. Conversa inicial em que sentido? O senhor pode me esclarecer? Com o Renato, para a definição de quais empresas que iam ganhar essas plataformas. O senhor tratou isso com o senhor Renato Duque? Tratei direto com o Renato. E também foi tratado questão de propinas nessa ocasião? Eu acredito que sim. Porque eu não tratava direto propina com o Renato. O Renato tratava isso a nível de partido. E como é que o senhor sabe disso? Porque eu conversava muito com o Silvio. E o Silvio, ele relatou isso? Que o Renato tratava essa questão de... Porque o partido quem tratava disso na época era o diretor, era o tesoureiro do partido que cuidava disso, né? Não era nem o Silvio, era o tesoureiro que cuidava disso. Como quase todos os outros anos depois. Antes desses valores de 5 milhões e 300 lá em 2010, o senhor não tinha recebido valores anteriores? Tinha recebido da ROP. Vamos sair do elevador? Da ROP? Do contrato de prestação de serviço que foi renovado. E da ROP o senhor recebia por qual motivo? Eu tinha uma participação por ter apresentado eles para o Renato. O Milton que recebia para mim. E essa comissão, a parte que o senhor recebeu, o senhor acertou com quem? Com a ROP, com o Renato, com o Milton? Não, o Milton que recebia para mim, o que era meu ficava comigo. O que era o resto do Milton recebia, distribuía no Rio de Janeiro e trazia a minha parte. Tá, mas e quem decidiu que ia pagar uma comissão nesse contrato da ROP? Como quem decidiu? A conversa foi feita com o Milton era intermediador? Só intermediador, Milton não decidiu nada. Então quem decidiu que ia pagar a comissão, o senhor? Quem decidiu que ia pagar a comissão para mim? Isso. Eu com o Renato e depois ele para o Milton foi receber. O Renato disse que ia pagar, que o senhor ia... Não, que eu tinha uma participação nesse processo. Eu levei a ROP para ele, para apresentar para ele, fez o contrato e eu tinha uma participação que ele tirava que o Milton tirava do que levava para o pessoal do partido. Ele tirava uma participação para mim. Tá, eu vou passar ao Ministério Público e depois, quem sabe, retomo aqui as perguntas. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Confesso que ficou meio confuso para mim essa questão da ROP. O senhor poderia relatar como foi essa aproximação? O senhor mencionou num termo alguns executivos da ROP. Como que aconteceu isso? Olha, a ROP foi acho que em 2003
Começo do eu acho que 2003 ou 2004, eu não tenho certeza da data específica. E não era nem a princípio pela roupa. Tinha um rapaz chamado Rogério, que era amigo do meu irmão, e trabalhou com o meu irmão na Secretaria da Saúde, que foi procurar meu irmão dizendo que estava trabalhando na roupa, acho que na época era personal, e que eles queriam que a Petrobras tinha muito contrato de prestação de serviço, que eles queriam ser introduzidos dentro da Petrobras. Meu irmão deu meu telefone para ele entrou em contato comigo, eu conversei com o Renato, expliquei o que era, ele até questionou, porque ele falou, isso é uma coisa, você vai entrar, coisa de 40 milhões do ano, não sei o quê, estão fazendo negócio de bilhão. E aí eu apresentei para eles lá, na época tinha eu não me recordo o nome dele agora, era o gerente executivo de contratos de serviços compartilhados. Era uma gerência que tinha embaixo da diretoria de serviço. E foi feita através dessa gerência, que deve ter sido encaminhada através do Renato para ele, e foi feito esse contrato. Eles apresentaram 10 empresas para fazer a concorrência, eles devem ter feito a composição com as empresas para entrar, e eles ganharam a concorrência. Se você for olhar no trâmite normal da licitação, ela está correta. Mas já estava... Já estava pré-acordado. Que seria a Hope a ganhar. Que seria a Hope a ganhar. O outro contrato depois foi uma outra empresa, se não me falha a memória, era a Personal, e depois uma outra foi a Manchester. Certo. E quem recebia valores dessas comissões foi acertado nessa conversa que o senhor teve com o Rogério? Esse Rogério que o senhor menciona é o Rogério Penha da Silva? Eu não sei o sobrenome dele, é um mulatinho. Foi acertado que haveria esse comissionamento? Foi acertado que eles teriam que pagar para a companhia e pagar uma porcentagem para mim. Então, inicialmente a divisão era um percentual para a companhia e um percentual para o senhor? Eu acho que eram 3. Ficava um a nível do Rio de Janeiro, um a nível de São Paulo e uma parte para mim. Certo. Rio de Janeiro seria quem? O pessoal da companhia. Renato Duque? A diretoria de serviço, né? Uhum. Essa gerência específica de compartilhados, havia alguém que recebia lá? Eu não posso afirmar que eu nunca dei, mas eu imagino que sim. Por que o senhor imagina? Porque a maioria dos gerentes, eles participam. O senhor ouviu algum comentário nesse sentido específico? Ouvi, mas eu não me recordo, por isso que eu não me recordo da pessoa. Ele era o gerente de serviços compartilhados. Eu só lembro disso. Tentei entrar na internet para procurar o nome específico, mas não encontrei porque não consegui achar. E quem disse que ele receberia? O pessoal da Hope. Aí uma parte para São Paulo. São Paulo seria quem? Seria o diretório. O senhor poderia nomear as pessoas responsáveis? Na época, as pessoas responsáveis no diretório eram o Silvio e o Delúbio. Silvio e o Delúbio. Eles recebiam em favor do partido ou pessoalmente? Em favor do partido. E outra parte seria do senhor? Uma parte menor para mim. O senhor tinha citado 3%, é isso? Eu acho que era 3% o valor total. 1% para cada parte igual à divisão? Era igual, só que não igual 1% para mim. Eu não chegava a receber 1%, eu recebia menos que 1%. Certo. E aí o senhor se afastou e o Milton Pascovitch foi inserido nessa relação? Não, o Milton ele só foi inserido, por exemplo, quando tinha 2003, 2004, algumas coisas que, como eu comecei o processo junto com o Silvio, algumas coisas foram feitos 3, na época, se não me engano, foram feitos 3 contratos. Tinha um contrato que era da UTC, que era relativo, acho que a P53. Uhum. Tinha um contrato que foi da Repar, eu acho, e tinha esse contrato de Cacimba. Eu nunca fui em nenhuma empresa para receber dinheiro deles. Então, como eu tinha o Milton, que veio me procurar, que estava precisando fazer as coisas, eu coloquei o Milton para fazer esse papel, a partir de 2003, 2004. Depois de 2005, eu me afastei e o Milton passou até essa atuação, até ampliou o quadro, porque eu tinha uma atuação pequena nisso, nesse sentido ele ampliou e passou a ter uma relação direta até, porque eu nunca levei dinheiro ao partido, sempre era encaminhado, não levava para lá. Então, quando o senhor fala esses 3 contratos da P53, da Repar e do Cacimbas, eram contratos que já havia essa previsão de pagamento de propina? De pagamento de propina, aí quando eu tinha o Barusco ligava se me engano, o Barusco ligou para o Ricardo Pessoa
e falou que o Milton ia passar lá para receber. E o senhor tinha um percentual prometido nesses contratos? Nesses contratos não, eu tinha no da Hope e no da Engevix. Certo. Foi citado pelo Júlio Camargo no interrogatório anterior um pagamento de aproximadamente $750 mil da Camargo Correia. Não, real, não foi dólar, foi real. Real? Eu fui no Júlio 3 oportunidades. Em 2004 era a eleição municipal. Eu fui no Júlio, o Júlio deu 300, a primeira vez deu 375, se não me falha a memória. E depois eu fui na Camargo Correia, porque foi uma doação que eles deram, mas não oficial. Eles deram uma doação sem ser oficial de R$300 mil. Eu peguei com o João Auler. Isso quando? Isso no ano de 2004. E depois voltei no Júlio para pegar uma outra parte, que eram uns 300 e pouco, e a gente levou isso para o Rio de Janeiro, para Vitória, para Cariacica e para Fortaleza, para distribuir na campanha. Fui eu e o Silvio, num avião cedido pelo César da GDK. E isso era decorrência de... Era decorrência desses contratos, só os 300 da Camargo, que foi uma doação extraoficial, não foi registrada, foi uma doação, não foi comissão, mas foi uma doação que eles fizeram, de R$300 mil. O do Júlio era relativo à Camargo Correia, mas era relativo ao Repar. O contrato... Eu não lembro o nome do contrato. Eu sei que era... CCPR? Da refinaria de Repar? CCPR? Refinaria de Repar, acho que era aqui do Paraná, acho que é isso. Ele citou que tinha também pagamentos entre fevereiro de 2007 e fevereiro de 2008. O senhor lembra disso? Mas não para mim. Para o senhor. 2007, 2008? É. Só se o Milton que recebeu. Certo. Eu fui 3 vezes no escritório do Júlio, na Joaquim Floriano, 72. Depois que o senhor retornou do exterior, o senhor não buscou mais? Não. Só retomando aqui, desculpa a indiferença, mas esses pagamentos da Camargo o senhor recebeu por conta, pessoalmente, o senhor recebeu por quê motivo? Porque o Silvio pediu que eu passasse na Camargo, que eles iam doar 300 mil para levar para o Rio de Janeiro. Mas esses 750 mil não foi isso para o senhor? Isso foi do Júlio, não foi para mim. Esses 750 mil foi para a campanha eleitoral, foi para Vitória, Cariacica e Fortaleza. E decorria dos contratos com a Petrobras? Esse sim, os 300 não, mas esses 2 sim. Perfeito. E Cacimbas, o senhor mencionou que também estava dentro desses acordos que o senhor... O Cacimba, eu tinha um acordo com o Milton, da Engevix. O Cacimba, a princípio, não seria da Engevix, seria da GDK. Não deu certo, o Milton conseguiu, com o Renato, de encaixar a Engevix. Foi o primeiro contrato que ele fez junto com o Renato, foi o da Engevix. E o Milton recebeu uma parcela, e da parte que o Milton recebeu, ele me deu uma participação que eu tinha esse acordo com ele. Ele diz, na delação dele, ele coloca de que eu fui reivindicar isso como para um núcleo político, pelo valor, você pode ver o valor total, não dá para ser núcleo político, só se o núcleo político for só eu. O senhor conversou isso com o Renato Duque, sobre esse contrato de Cacimbas? Não, quem conversou foi o Milton. O Milton já conversou, porque o Milton já estava, o Milton está sempre no Rio, eu não ia ao Rio, o Milton já tinha o Renato já tinha essa orientação de receber o Duque, o Milton, aliás. Ele já estava direto com o Barusco também, todo final de semana ele ia para lá, que a esposa dele morava lá, ficava jogando golfe com eles, então o Milton já fazia esse contrato direto. E a renovação desse contrato, uma contratação direta, na continuação de Cacimbas, o senhor tem conhecimento disso? Não tenho. De Cacimba, não. O senhor falou que tinha um acerto com o Milton de receber um percentual de todos os contratos da Engevix, é isso? Isso. Então, ele não cumpriu, ele não cumpriu quando eu vim cobrar dele, acho que foi em 2010. Foi que ele não cumpriu esse contrato que eles fizeram dos cascos que eles venderam lá. Os outros contratos de refinarias, essas coisas... Eles... Não me deu, porque já tinha nesse contrato que fez, a gente rompeu quase até a amizade. Apesar que eu sou até padrinho de casamento dele. Mas eu passei, quando ele falou para mim que não tinha combinado, eu me chateei com ele, falei muita bobagem e não tive mais contato. Isso com relação ao contrato das sondas, em 2011? É 2011 isso, né? É isso aí. E o senhor falou de uma reunião que o senhor teve com o Gerson Almada para falar sobre isso, né, anteriormente. Foi, eu tive uma reunião com o Gerson, eu estava em Paris, encontrei com o Gerson, por acaso, na sala VIP da Air France. E falei para o Gerson,
você que é amigo do Milton, cobra o Milton para o Milton me pagar, porque ele me deve uma porcentagem disso aí. Ele, não, fica tranquilo, vai lá almoçar comigo e eu resolvo isso para você. Eu falei, não tenho nada com você, eu quero conversar, o meu negócio é com o Milton, não é com você. Tanto que eu nunca fui a Engevix. O Gerson, então, sabia que o senhor recebia uma parte da propina do Milton? Sabia, eu conversei isso direto com ele. Antes dessa conversa, o senhor já tinha tratado disso também? Não, com o Gerson não. Com o Gerson eu nunca tratei nada. Eu tratei com o Milton. O Gerson eu nunca tratei nada com ele. Mas o Gerson sabia do acerto? Com certeza sabia, porque depois, quando eu conversei com ele, passou a ficar sabendo. E ele queria fazer o pagamento ao senhor? Ele falou, vai lá almoçar comigo que a gente conversa sobre isso, resolve isso. Tá. Eu falei, não vou. Você fala com o Milton para ele acertar comigo. Os outros executivos da Engevix o senhor teve contato? Eu conheci aqui, quando eu estava preso aqui na custódia, na época não, eu conheci o Antunes aqui. Certo. Com relação a Vacari, senhor... Eu nunca tive contato com o Vacari. Conheci o Vacari no dia da CPI. Nessa época aqui dos fatos, o senhor sabia da participação dele em algum desses fatos? O senhor tem conhecimento? Eu sabia, mas nunca tive contato com ele. Nem sabia que todo mundo comentava que quem estava operando era ele. Que época é isso? Depois que saiu, depois que ele entrou na tesouraria do partido. O senhor lembra o ano, aproximadamente? Eu não lembro, porque foi o Delúbio, depois o Delúbio, se não me engano, foi o de Felipe, Paulo Ferreira, e depois o Vacari. E era o senhor falou que falou de uma tradição do tesoureiro coletar esses valores? Com certeza. Como que o senhor tem essa informação? Era repassado isso pelo Delúbio? Foi repassado isso por... Não, a informação que a gente tinha era através das conversas que eu tinha com o Renato e com o Barusco. Eles falavam que desse percentual da propina os tesoureiros... Tesoureiros que recebiam com eles. Paulo Ferreira também? O Paulo Ferreira, eu imagino que ele foi tesoureiro também, eu imagino, eu nunca tive uma afirmação. Certo. Porque eu não estava nem aqui. Foi dito pelo Milton também que antes daquelas doações, no período que o senhor estava fora, ocorria pagamento de contas suas. Não era bem, eles tinham, até usei um termo do que o Renato estava fazendo um cala-boca. Como eles sabiam que eu conhecia que eles estavam operando, e eu estava fora, e tinham me tirado de qualquer... se você perguntar para o Ricardo Pessoa, ele vai até te informar, porque eu nunca tive contato com ele. Mas eu fiquei através de um amigo meu que é empresário, que o Renato falou, olha, o Ricardo falou, o tal de Fernando de Moura está fora, nem conversa com ele que ele está fora. Então, desde que saiu a reportagem minha da Veja, eles praticamente nem me atendiam, nem para conversar, nem para... A última vez que eu jantei com o Zé Disseu foi em 2004. Aniversário da esposa dele foi no Antiquário, ele, o Cacá e o Duda Mendonça, com as esposas. Foi a última vez que eu jantei com ele. Então, eles praticamente me cortaram. Eu não tinha mais acesso ao Renato, e aí eu fiquei sabendo que eles passaram a me dar uma porcentagem em cima desses contratos da ROP, que recebia, o Milton alegou 180, eram 100 mil, que eu recebia para sobreviver lá fora. Mensais? Mensais. E esse pagamento se dava de que forma? Era pagamento que eram feitos, muitas vezes, através de um sócio meu, que mandava para o doleiro, e o doleiro me entregava lá. E algumas coisas aqui em São Paulo. Em São Paulo... Que conta que o Milton me pagou? Não sei quanto que ele pagou. Passava contas variadas, boletos para serem pagos, essas coisas. Uma vez que eu pedi para o Milton para ele depositar 5 ou 15 mil reais na conta de uma ex-mulher minha, que eu pedi para o Milton fazer isso. E isso era deduzido dessa parcela mensal daí? Era reduzido. Com relação a essas doações, senhor Fernando, como que foi esse ajuste? Essas doações elas ocorreram entre 2010 e 2011, certo? Acho que foi 2009, 2010, né? Porque depois de 2009 a 2011. Como que foi combinado isso? Eu não combinei. O Milton me falou, eu tenho tanto para entregar para você.
eu vou aproveitar, vou fazer. A ideia foi dele. Eu vou fazer, para mim é melhor eu fazer doação, eu vou pagar os 4% e você vai estar recebendo ele legalmente. É um dinheiro que você vai receber legalmente para você, vai ter um trânsito. Foi quando eu pedi, então eu podia pedir empréstimo para meus filhos para poder receber o dinheiro e estava uma coisa legal, não precisava nem pagar o imposto, porque já estava recolhido os 4%. Nessa oportunidade, o meu irmão teve dificuldade porque teve duas cirurgias de câncer e teve um problema de artrose e me pediu um dinheiro emprestado e a forma que eu resolvi de emprestar esse dinheiro para ele foi pedir para o Milton doar. Falou, deixa eu fazer as doações, faz a doação para o meu irmão também. Uhum. E aí, Leonardo... Leonardo é meu filho. Anitta, meu filho, são meus filhos. Todas essas contas, o senhor que repassou ao Milton ou... O Milton que recebeu todas essas contas. O senhor que repassou a ele os números? Com certeza. O seu irmão Olavo, qual que é a participação dele nesses fatos? Ele recebia uma parte para ele? Nenhum também? tostão. O Olavo tem muito mais amizade com o Milton do que eu. Inclusive eles faziam ginástica juntos lá, toda segunda-feira jogavam baralho. Mas o Olavo precisou desse dinheiro que me pediu emprestado, eu emprestei para o Olavo esse dinheiro. O Olavo nunca participou, o Olavo é médico, tem a atividade dele e teve problemas de saúde, ele teve um tumor de hipófise, no ano seguinte ele teve um tumor do intestino, no outro ano seguinte ele teve uma artrose que ficou parado 8 meses e como médico, o médico precisa trabalhar. Se não trabalhar, não ganha. Ele ficou sem condição, estava sem dinheiro, e me pediu um dinheiro emprestado. Eu aproveitei que eu tinha esse dinheiro com o Milton, eu recebi esses mensais com o Milton, e falei, Milton, dá para o meu irmão. Ele aproveitou e fez a doação para o meu irmão também. A partir de quem, sabe? O senhor saberia informar? A partir de qual pessoa que foi? Dos parentes? Não, foi meu irmão, o Olavo, que é gêmeo comigo. Que recebeu esse empréstimo direto na conta dele? Não, ele fez a doação para o meu irmão direto na conta do meu irmão. Certo. Que foi o dinheiro que eu emprestei para o meu irmão. Que era o dinheiro que o Milton tinha que me dar. Tem um minutinho do tamanho. Perfeito.